Essa história me foi contada por um executivo amigo meu, gestor de uma grande empresa, portanto a história é verdadeira. Eles estavam há 6, 8 meses já à procura de um profissional muito especializado, com perfil técnico muito bem definido, e não encontravam esse candidato no mercado. Até que num determinado dia, bateu um currículo na empresa de um cara chamado Eduardo. O currículo era muito interessante, ele tinha experiências ricas, capacidade de liderar pessoas, capacidade técnica muito bem comprovada, disponibilidade para viajar internacionalmente, inclusive. Ou seja, parecia ser o candidato perfeito para aquela posição aberta há tanto tempo. Daí Eduardo foi chamado pela empresa, passou por várias entrevistas diferentes, todos gostaram, sem exceção. Parecia que finalmente todo aquele processo estava chegando ao fim. Recursos Humanos, como último passo de todo o processo, foi checar as redes sociais, para ver quais eram os rastros do Eduardo nas redes. E ficaram todos muito felizes, porque descobriram que o Eduardo escrevia para blogs, escrevia papers e participava de alguma maneira da comunidade online, gerando conteúdo de valor. Ou seja, realmente era um cara bem diferenciado. Continuando a pesquisa nas redes sociais, eles descobriram que o Eduardo escrevia muito sobre as suas baladas nas noites. Aparecia ele bebendo, que ele estava preso a algumas comunidades. E interessante porque ele aparecia como participante de uma comunidade chamada Gosta de Beber Cerveja de Litro. Aquilo caiu como uma bomba dentro da empresa, porque, infelizmente, a empresa, no ano anterior, tinha passado por 2 casos muito sérios de funcionários que viveram problemas de alcoolismo e eles tiveram muita dificuldade de lidar com isso internamente. A empresa estava muito sensível com essa questão de álcool. De repente, aquele candidato que parecia excepcional começou a ser questionado por conta de um pequeno registro, alguns registros nas redes sociais. Aconteceram reuniões acaloradas, altos debates, para analisar se aquela situação toda realmente representava um risco. E incrível, a empresa não contratou o Eduardo. A decisão final foi que ele não era o candidato. E o Eduardo recebeu uma carta agradecendo a participação no processo, que ele era realmente um bom candidato, mas que ele não tinha o perfil que a empresa estava procurando. Eduardo ligou para a empresa para tentar entender o que estava acontecendo. E eles explicaram para o Eduardo. E o Eduardo ficou indignado, porque ele se sentiu invadido na sua privacidade, dizendo que aquilo era um exagero e que, na verdade, tudo aquilo que ele fazia nas redes sociais era uma brincadeira. A empresa, de forma coerente, respondeu que tudo que estava publicado nas redes sociais era de forma pública, publicada pelo próprio candidato. Portanto, havia uma falta de cuidado, uma falta de atenção do candidato com a imagem que ele criava dele próprio nas redes sociais. Eduardo disse que se sentiu punido injustamente, concordava que havia escrito algumas coisas bobas nas redes sociais, mas que aquilo tudo não passava de coisas engraçadas e de brincadeiras. Nada além disso, tentando separar a figura pessoal do profissional. O caso é muito complexo, porque existe uma diferença completa de percepção entre o que o Eduardo pensa e entre o que a empresa pensa, olhando a mesma coisa. Na avaliação da empresa, o Eduardo parece ser um bom profissional, tem um perfil técnico adequado, mas tem um comportamento questionável na sua vida pessoal. E já para o Eduardo, aquilo ali que ele fazia nas redes sociais era apenas uma brincadeira. Obviamente que o nome do Eduardo não é um nome verdadeiro, é um nome trocado. Mas é interessante ver que 40%, 50% das empresas já fazem pesquisas nas redes sociais, nos seus processos de recrutamento. Não somente buscando o candidato, mas checando se o candidato tem minimamente o perfil que a empresa está esperando. Mas é interessante constatar que nestas mesmas pesquisas, de 15% a 20% das empresas não deixariam de contratar um bom profissional por conta de um ou outro registro questionável nas redes sociais. Ou seja, existe um pouco de bom senso também nisso tudo. Essas pesquisas mostram que Brasil e Itália são os países que mais valorizam os dados nas redes sociais em termos de recrutamento. Certamente o currículo continua sendo a nossa forma de fazer a propaganda de nós mesmos, né, sobre nossas competências, de nossas preferências. Não sei quanto tempo o currículo vai existir da maneira como existe hoje, mas uma coisa é certa, e essa história que eu contei para vocês mostra cada vez mais o que a gente faz no mundo online, nas redes sociais, cria, monta na cabeça das pessoas uma imagem da nossa personalidade, do que fazemos, do que gostamos e do que desejamos. O resumo disso tudo é: crie uma estratégia pessoal para você na web. Pense no seu comportamento. Pense se vale a pena você publicar aquela foto de sunga tomando cerveja na praia. Pode ser até que você consiga umas curtidas legais,
Mas o que isso ajuda, hein? Fala a verdade. E aí? Se você fosse o recrutador daquela empresa, com todo aquele contexto, você contrataria Eduardo?